Se ninguém nunca te ensinou como funciona um financiamento, eu vou te ensinar isso na nossa aula de hoje, porque não saber isso pode te custar muito caro, com foco principal em financiamento imobiliário. E este é o primeiro vídeo de uma série de vídeos, uma playlist que eu quero criar, chamada Utilidade Pública, onde o grande objetivo dessa playlist é ensinar você a aprender coisas fundamentais que deveríamos ter aprendido sobre dinheiro e finanças e educação financeira na nossa infância, no colégio, na faculdade ou mesmo na vida adulta, que as pessoas não sabem. E por não saberem, tomam decisões ruins ou péssimas, e isso prejudica a vida inteira delas para frente. Eu quero começar no primeiro episódio de hoje falando de uma das coisas mais importantes, que é sobre como funciona o financiamento. Vou falar aqui também sobre a necessidade ou não de ter um seguro de vida, um plano de saúde, entre outras coisas no futuro. Por isso que se você gosta da ideia dessa playlist, comenta aqui embaixo para me incentivar a fazer mais vídeos dessa maneira e entender que o conteúdo tem sentido para vocês. Então vamos lá. Essa vai ser uma aula, como você pode ver pela barra de tempo, uma aula mais longa. Então o objetivo aqui é realmente te ensinar. Não deixa outras abas abertas. Eu já vi, na realidade, vários cursos vendendo o que eu vou te ensinar aqui nessa aula. Eu não vivo de YouTube, não vivo de redes sociais, não sou influencer que ganha dinheiro sendo um influencer. Eu estou fazendo isso porque eu realmente gosto de ensinar e quero que o maior número de pessoas possível aprenda isso e tenha educação financeira e saia de um patamar e suba de um patamar de vida. Então muita atenção. Para quem que é essa aula, tá? Essa aula é principalmente para quem vai tomar ou já tomou uma decisão de financiamentos grandes, principalmente financiamentos imobiliários. Financiamento de imóvel também pode se encaixar aqui, mas o grande foco dessa aula vai ser sobre financiamentos imobiliários. Por quê? Porque se você não entende como que ele funciona, você não consegue negociar bem, não consegue otimizar e não consegue se proteger. E como? Do absoluto zero, tá? Essa é uma aula principalmente para as pessoas mais leigas que não entendem um funcionamento, não entendem o que é uma parcela, não entendem como que funciona os juros, o que é saque, o que é price. Para você entender se vale a pena ou não você ficar aqui, porque essa é de fato uma aula mais longa, a gente vai abordar exatamente isso. Desde o início, o que são juros, a anatomia de uma parcela, que é juros mais amortização, o que é amortização, como é que ela funciona, explicar a diferença de saque e price. Vou dar exemplos práticos, tá? Mês a mês, bem didático aqui, fazer uma simulação de um financiamento real, 400 mil em 30 anos, explicar da armadilha da TR, que eu já vi matar gente, a armadilha da TR do reajuste nas parcelas, o mito de pagar a primeira e a última parcela, isso não existe, isso é bobagem, vou explicar para vocês. A gente vai fazer uma simulação de amortização, se vale a pena você tentar amortizar ou não o seu financiamento e o quanto vale a pena e quando vale a pena. Aprender a olhar a CET, não a taxa de juros que o banco te fala, a taxa de juros que você efetivamente paga. Um bloco para falar do programa Minha Casa Minha Vida e quando que as taxas subsidiadas têm muito sentido, porque é uma situação muito peculiar de uma taxa muito baixa e tem um cenário específico nessa condição que vale muito a pena você continuar com a dívida, continuar pagando as parcelas sem amortizar e no final fazer um fechamento mais filosófico, mas que tem um impacto muito grande e muito real na sua vida, que para você não necessariamente financiar tudo que o banco te permite de limite para você ter a maior casa possível no maior momento possível. Então essa daqui é a anatomia da nossa aula. Se ela não tem sentido para você, não precisa ficar até o final, porque você vai perder meia hora da sua vida vendo um vídeo que não vai agregar, mas para você teve sentido isso, você quer financiar um imóvel, já pensou em financiar um imóvel, o que eu falei aqui para você pode ter soado grego, saque, price, TR, CET, fica aqui porque isso tem um impacto muito grande na sua vida real e no seu dia a dia. Então, pega aí um café, pega uma água e vamos lá, vamos começar do começo. Vamos lá. Primeiro de tudo, o que é juros? Afinal, o que é juros? Eu gosto muito de definir juros como juros é o custo do dinheiro no tempo. Para alguém que talvez já entenda um pouco disso, pode parecer uma definição simplista, mas ter isso em mente vai nos ajudar demais a entender os próximos passos. A gente vai começar simples e vai complicando ao longo do caminho. Mas juros é simplesmente o preço do seu dinheiro emprestado. Quando alguém te emprestou dinheiro e cobra por isso, a pessoa te emprestou um dinheiro, ela vai cobrar um aluguel por isso. É o paralelo do aluguel do imóvel que não é seu. Você está morando numa casa alugada, você paga o aluguel, que é o quanto você paga para usar algo que é do outro. Os juros é absolutamente a mesma coisa. Se você emprestou de repente R$1.000 e a pessoa te cobrou 10% de juros nesse empréstimo, você devolveu R$1.100. Esses R$100 é o custo do dinheiro no tempo. Simples, objetivo, sem grandes complicações. Juros é o quanto você é cobrado por emprestar dinheiro ao longo do tempo. Aqui, apesar de ser incrivelmente óbvio, entram variáveis que vão ter impactos muito grandes. Custo do dinheiro no tempo.
Quanto maior o dinheiro, maior o custo, e quanto maior o tempo, maior o custo. Se eu empresto mais dinheiro em mais tempo, você vai ter um custo cada vez maior. E aí que vão entrando os financiamentos mais longos com impactos muito grandes. Por enquanto, só um conceito simples e objetivo para dar início à nossa aula. Isso aqui é uma coisa que eu quero que você internalize e guarde, porque essa simples equação vai resolver 80% dos nossos problemas da agora até o fim dessa nossa aula. Uma parcela nada mais é do que um componente de amortização mais um componente de juros. Toda parcela é feita de amortização e juros. Mateus, o que é amortização? Juros eu já entendi. Amortização é o que você de fato abate do seu saldo devedor. E olhar somente a parcela vai te matar no financiamento imobiliário. Você tem que entender o quanto da parcela é a amortização do principal, que é o quanto efetivamente você abate do seu saldo devedor, e o quanto daquilo são juros. De novo, pode parecer simples para alguns, pode talvez já seja complicado para outros, mas continue aqui comigo porque tudo vai ter um sentido conforme a gente for elaborando. Mas para ficar visualmente mais didático, imagine que você tem uma dívida de R$9.000, cada bloco aqui representa R$1.000, certo? E você vai pagar em 9 parcelas. Quando você vai pagar a primeira parcela, você tirou R$1.000 da sua dívida. Só que nesses R$1.000, imagina de repente que a taxa de juros é de 2% sobre o todo, 2% de R$9.000 dá 180, esquece a conta, foca no resultado. Eu amortizei uma parte, paguei os juros e cheguei na parcela. Então, ao pagar 1.180, eu não tirei 1.180 do meu saldo devedor, eu tirei apenas R$1.000. Aí faltam 8.000, estou devendo 8 blocos de 1.000, porque destes 1.180, 1.000 são amortização e os 180 é os juros, o custo do dinheiro no tempo. Então, amortização mais tempo é a mesma coisa que amortização mais juros, perfeito? Reitero, juros é o custo do dinheiro no tempo e os dois formam a parcela do mês juntos, legal? Vamos reiniciar mais uma vez, tão simples o objetivo. Eu vou pagar a primeira parcela para amortizar R$1.000, só que não são só R$1.000, porque passou o tempo, passou um mês e eu vou pagar os juros. Então, nesse caso, eu paguei 1.000 a 2% ao mês, mais R$180, pagando a parcela de 1.180. 1.000 amortização, 180 juros. Beleza? Todo mundo aqui comigo, se tiver qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Mateus, no slide 5 fiquei com essa dúvida, no slide 6 fiquei com essa dúvida. A ideia é ser o mais didático possível para ajudar vocês a entenderem. Então daqui guardem que toda parcela é composta de amortização mais juros. Vamos lá? Vamos seguir com a nossa aula. Quando você vai pagar uma dívida, você pode pagá-la de duas maneiras principais. As duas maneiras mais populares são o sistema Price ou o sistema saque. Mateus, já começou com siglas, já me perdi. Calma, porque é muito mais fácil do que imagina. O sistema Price é o sistema que você provavelmente está acostumado com tudo que você faz no dia a dia. Você vai financiar um iPhone, você vai pagar parcelas iguais. O Price nada mais é do que você pagar parcelas iguais do início ao fim. Você financiou uma compra na Shopee ou na Shein, você vai pagar em parcelas iguais com 99% de certeza. Você comprou uma geladeira, você vai pagar no sistema Price de parcelas iguais, que é o jeito mais fácil da gente se organizar, pensar, vou pagar o mesmo valor. Esse é o sistema Price, beleza? Só que já começo a fazer uma provocação para você. Eu vou explicar isso com mais detalhes mais à frente, mas vale você guardar agora. Eu tenho 3 componentes: parcela, amortização e juros. Se a parcela ela é igual, ela é travada, a amortização e os juros não podem ser. Eles vão ter que mudar ao longo do caminho, porque cada vez eu estou devendo menos. Se eu estou devendo menos, a minha amortização e os meus juros vão mudar mês a mês, porque a parcela é a mesma. Tem um slide para explicar isso, estou fazendo uma provocação para você entender um pouquinho melhor aonde eu quero chegar. E tem a saque. Saque é uma sigla para Sistema de Amortização Constante, tá? Ou seja, aqui a parcela não é constante, a parcela vai diminuindo e o quanto eu amortizo da dívida, isso sim é constante. Todos os meses eu vou tirar a mesma amortização da minha dívida. De novo, vai ter um slide daqui a pouquinho, acho que até o próximo, onde tem uma tabela que eu vou mostrar para vocês, um saque e um price, para vocês entenderem melhor na composição da parcela. Mas guardem o seguinte, usualmente tem 2 sistemas. O price, que a parcela é sempre a mesma, que é o que você está acostumado, e o saque, que usualmente a gente só vê para amortizações, para financiamentos imobiliários, porque a dívida é muito longa, que a parcela ela vai diminuindo. Beleza? Até aqui? Sem grandes surpresas, vamos começar a exercitar a nossa massa cinzenta. Imagina aqui comigo o seguinte cenário, tá? Eu estou com uma dívida de R$8.000
e eu vou pagar em 8 parcelas, legal? Eu posso fazer tanto no sistema saque quanto no sistema price. Vamos pegar o sistema price, esqueçam as contas, tá? Você não tem que fazer a conta em si, eu quero que você entenda o conceito. No sistema price, as parcelas vão ser iguais. E para esta simulação aqui, eu coloquei uma taxa de juros de 2% ao mês. Por quê? Porque eu quis. Poderia colocar 1, colocar 5, colocar 10, qualquer valor. É só para você entender a diferença entre os dois sistemas. Então vamos lá. No primeiro mês, eu vou pagar uma parcela de R$ 1.000,92, dos quais, aqui é importante, eu paguei R$ 160 de juros e R$ 932 de amortização. Da onde vieram esses números, tá? O meu saldo devedor original eram R$ 8.000, perfeito? E tem uma taxa de juros de 2% ao mês. Logo, se eu fizer a conta de 2% em cima de 8.000, eu vou chegar no 160, que é o quanto eu paguei de juros em cima disso. Legal? E como a parcela que eu paguei é de 1.092, 1.092 menos 160 é igual o quanto eu amortizei, o quanto eu tirei da dívida. Agora, no primeiro mês, eu estou devendo 7.068. Reparem, estava devendo 8.000, eu paguei 1.092, só que a minha dívida não abaixou 1.092. Ela abaixou somente 932, porque 160 são de juros. Perfeito? Matheus, como é que chegou neste valor de parcela? Não se preocupe com isso agora, o sistema já calculou as parcelas iguais para que no final o saldo devedor fique zerado. Acompanhe aqui comigo. Até agora eu paguei de parcela 1.092, paguei R$ 160 de juros e já amortizei 932. E aí, pum, chegamos no segundo mês. Como é o sistema price, a parcela ela fica igual, 1.092. Mas olha que interessante, eu paguei menos juros. Por que eu paguei menos juros agora? Porque o meu saldo devedor não é mais 8.000, é 7.068. Ou seja, eu não estou devendo mais 8.000, eu estou devendo 7.068. Logo, os juros de 2% são em cima deste valor. Logo, é um valor menor, 141. Mas olha que interessante, a parcela é fixa, correto? Ela está travada. E a parcela é sempre igual juros mais amortização. Lembra que eu falei agora há pouco? A parcela é fixa. Se os juros diminuíram, para compensar, a amortização tem que subir. Logo, daqui para cá, a minha dívida diminuiu 932. Mas daqui para cá, ela diminuiu 951. Eu amortizei mais porque o meu saldo devedor é menor. Uma vez que o meu saldo devedor é menor, eu pago menos juros. Se a parcela é igual e eu pago menos juros, eu só posso amortizar mais. E isso segue para o terceiro mês. A minha parcela é igual, o meu saldo devedor ele é menor, então eu pago menos juros e por consequência eu amortizo mais. Até a terceira parcela, eu paguei R$ 3.276 de parcelas, eu paguei de juros R$ 424 e eu amortizei R$ 2.853. A cada mês que passa, o total que eu pago aumenta, o total de juros aumenta e minha amortização aumenta. Reparem o seguinte, a cada mês que passa, eu pago menos juros no sistema price e amortizo cada vez mais. Isso vai ser fundamental quando a gente for falar sobre financiamentos mais longos, tá? Entendo aqui o conceito. Isso vai aumentando, mês 5, mês 6, mês 7, vai sair da tela aqui no último mês, eu já faço um ajuste para vocês, até que finalmente no último mês, o meu saldo devedor, ele é zero, eu não devo mais nada. E a minha amortização é praticamente a parcela inteira. Repare o seguinte, os últimos juros que eu pago são só R$ 21. Por quê? Os 2% de juros é em cima do meu saldo devedor, que é quase nada, eu já paguei quase tudo. Então vai cobrar 2% em cima de 1.071, que era o meu saldo devedor. Então a minha amortização no final, ela é muito, muito maior. De forma que no final eu não estou devendo mais nada. Deixa eu só subir para vocês aqui, para vocês enxergarem melhor. O total que eu paguei, o total que eu paguei foi 8.737. O total pago em juros 737 e a minha amortização foi de 8.000 reais, que era de fato a dívida original. Até aqui, pessoal, vocês entenderam? Todo mundo comigo? Qualquer dúvida, comente aqui embaixo. Vamos agora olhar no sistema saque. Vamos lá. Agora no sistema saque. Nesse sistema, a parcela ela não é igual. O que é igual? Sistema de amortização constante. Todos os meses eu vou amortizar R$ 1.000. Olhem só essa coluna aqui, depois eu dou um reiniciar. Todos os meses, reparem, a minha amortização ela vai ser igual. Ela vai ser R$ 1.000, não importa o que aconteça. Por quê? Porque essa é a regra do sistema. Simplesmente por isso. Porque a regra do sistema é essa. Eu vou amortizar o mesmo valor. Criou-se uma regra e essa regra ela existe nesse sistema. No mês 0, o meu saldo devedor é o mesmo, R$ 8.000.
Aí eu chego no primeiro mês. Qual que é a minha regra? Eu vou amortizar constantemente isso. Eu dividi R$8.000 em 8 parcelas. Para que isso seja constante, no sistema de amortização constante, eu preciso todo mês amortizar R$1.000, concorda? Eu vou pagar R$8.000 em 8 meses, todo mês eu preciso amortizar R$8.000. E a partir disso, a primeira parcela do saque e a primeira parcela do price já são diferentes. Por quê? Os juros são iguais. 160 de juros no price e 160 de juros no saque. Por que os juros ele é igual? Porque o saldo devedor original ele é igual também. O primeiro saldo devedor é igual para os dois. Então, os juros é igual nos dois. Os juros são iguais nos dois. Só que repara, no saque, a minha amortização na primeira parcela, ela é maior que a amortização no price. Então, meu saldo devedor no price é 7.068, enquanto no saque ele é 7.000. Isso vai ter um impacto muito interessante lá na frente. Vamos lá. A minha primeira parcela é 1.160, maior que a primeira parcela do price. Se a parcela é maior, eu amortizei mais. Agora eu vou ficar somente no saque, tá? A minha segunda parcela, qual vai ser o valor dela? Bom, o valor da parcela não é o mesmo, porque, lembra que eu falei? Eu travei uma variável, a amortização está travada, não tem como os juros e a parcela ser igual. Eu não consigo travar duas variáveis e só uma terceira oscilar. Se eu travei uma, eu preciso que duas oscilem, porque o saldo devedor diminui. Então, no segundo mês, a minha amortização é de novo R$1.000, para que o meu saldo devedor caia em R$1.000, só que o meu juros também diminuiu e a minha parcela também diminuiu. Olha que interessante, como a amortização é igual, parcela não é igual juros mais amortização. Se a amortização é fixa e os juros diminuiu, a parcela diminui. Eu vou repetir. Se a minha amortização é fixa e o meu juros diminuiu, a minha parcela também diminui. No terceiro mês, a mesma coisa. Eu amortizo 1.000 novamente, meu saldo devedor cai mais 1.000, os meus juros são menores e a minha parcela é menor também. E essa parcela vai diminuindo mês a mês, até finalmente a última parcela, onde eu pago praticamente o meu saldo devedor e eu zero a minha dívida, R$1.000 por mês. Mas olhem aqui que interessante também isso. Isso vale para qualquer momento, tá? Não importa o financiamento, nem o prazo, nem nada. Você sempre vai pagar um juros menor no saque do que no price. A gente pagou 770, se eu não me engano, no price. A gente pagou menos agora. A amortização dos dois sempre vai ser igual, porque é a mesma dívida, certo? Só que o total pago em parcelas e o total em juros sempre é menor. Por que sempre é menor? Por que isso sempre é menor no saque do que no price? Pelo fato que no saque eu amortizo mais no começo. Uma vez que eu amortizo mais no começo, eu simplesmente consigo garantir que vou pagar menos de juros. E vamos lá que essa parte ela é importante. Parcela é juros mais amortização. Se eu amortizo mais, concorda que meu saldo devedor é menor? Se o meu saldo devedor é menor, os juros no próximo mês vão ser menores também. Tão simples quanto isso. Então, guardem isso quando a gente conversa sobre saque e price, perfeito? Você vai sempre pagar mais no price do que no saque. E no saque, pela primeira parcela sempre ser maior, porque eu preciso amortizar mais, ela vai acabar menor e vai diminuindo. Então, price, parcelas constantes, perfeito. Dentro da nossa tabelinha aqui do price, eu vou ter as parcelas iguais, os juros caindo e a amortização aumentando. No saque, eu vou ter a amortização constante, a parcela caindo e os juros caindo. Perfeito? Guardem isso daí que vocês já estão muito mais versados em sistema saque e sistema price. Vamos seguir com a nossa apresentação para vocês entenderem realmente como isso funciona. Aqui para ficar mais claro, tá? Aqui já é uma simulação pronta de um financiamento de R$400 mil por 30 anos a uma taxa de juros de 10,5% ao ano. Em um sistema saque, a sua primeira parcela seria de R$ 4.453 e a sua última parcela seria de R$ 1.120. Olha a diferença, caíram de 4.400 para 1.100. Enquanto no price, a primeira e a última parcela elas são iguais, visto que é isso que o sistema coloca de proposta. Aqui está mais um slide para vocês entenderem o dimensionamento entre o sistema price e o sistema saque para um prazo maior. Na simulação anterior, pode parecer para vocês que não teve tanto impacto, porque eram 8 parcelas. Aqui, em 30 anos, são 360 parcelas. Então, o impacto realmente é muito grande, muito maior. Agora, uma das partes mais legais do simulador. Aqui, prestem muita atenção, tá? Eu estou fazendo uma simulação no price ou no saque de um financiamento de R$400 mil por 30 anos a 10,5% ao ano. Aqui na bolinha eu vou arrastar da primeira parcela até a última parcela e o simulador vai retornar para a gente qual que é a parcela do mês,
quanto de juros você pagou no mês, o quanto você de fato amortizou, qual que é o seu saldo devedor. Lembra que parcela é juros mais amortização e eu vou amortizando do saldo devedor. E aqui embaixo vai ter o acumulado do quanto de juros você já pagou, o quanto você amortizou e quantos por cento do seu imóvel está quitado. É óbvio que ao final você vai ter 100% dele quitado. Mas vamos lá, olha que interessantíssimo isso no sistema Price. Reparem o seguinte, olhem só aqui a parcela. Eu vou mudando os meses, a parcela não muda, porque é essa a proposta do Price, que a parcela fique igual. Legal? Excelente. Mas observem aqui comigo, na parcela 1 dos R$ 3.518, R$ 3.342 são juros. É o quanto custou o seu dinheiro, porque você emprestou um valor alto de 400 mil por um prazo muito longo. Então, olha só, 90 e tantos por cento da sua primeira parcela, você só quitou R$ 176 do seu imóvel. Aqui em amarelo são os juros, 95%, e somente 5% você quitou efetivamente do seu imóvel. É por isso que às vezes, você pagando muito tempo pagando, você não vê o saldo devedor diminuir, porque a maior parte do que você pagou são juros. Olha só isso daqui que doído. Eu vou na metade do caminho, 180, a parcela 180. Concorda que 180, eu estou na metade do tempo? Já foram 15 anos, faltam mais 15. Mas olha só, você só pagou 18% do seu imóvel. 18% do seu imóvel se fez no Price. Pagou 18% do seu imóvel no Price pelo fato que a maior parte é juros. Nessa parcela, ainda 78% são juros. Só 22% é amortização. A parcela é a mesma. São 2.700 de juros e você só amortizou R$ 780. E o seu saldo devedor ainda seria um impressionantes 326. Você já pagou 560 mil, já pagou mais de meio milhão e só amortizou 73 mil. É só lá na frente, a partir de quando? Aqui, ó, a partir daqui. A partir daqui de 277 meses, mais ou menos, que a sua amortização começa a chegar perto dos juros. Ela passa a partir daqui, ó, perto dos 280 meses. O quanto você paga de parcela, mais vai para a amortização do que de fato para os juros. E repare o seguinte aqui, ó, observem o quanto do imóvel está quitado. Olha como demora. Olha como demora. Você já pagou 38 meses, pagou 2%. Você pagou 80 meses, pagou 5%. Lá no final, reparem que aqui começa a acelerar, ó. Começa a ir bem mais rápido, porque a parte da amortização é maior. Você quita muito mais rápido o imóvel porque o seu saldo devedor é de fato muito menor. Entenderam o trauma que é isso? A gente vai chegar numa parte que eu te ensino a melhorar isso, mas vamos lá. Vamos agora para o saque. Reparem o seguinte, no saque a amortização é constante. Olhem apenas esse card. Reparem, eu estou mudando aqui os meses, a amortização não mexe, o restante inteiro mexe. E olhem que interessantíssimo isso. No saque, como a amortização ela é constante, eu estou constantemente tirando o mesmo valor do saldo devedor, na metade do caminho, no mês 180, olha só, o meu saldo devedor é literalmente metade, porque concordam comigo que se a amortização ela é constante, na metade do caminho eu amortizei metade, é uma linha reta. Então nesse caso, você vai pagar muito menos juros no saque do que no Price. Eu já tinha comentado isso com vocês, mas olhem que é gritante essa diferença quando é um financiamento imobiliário. No Price, o total de juros que você pagou em 400 mil foram 866. No saque, 600. 266 mil reais a menos no sistema em detrimento a outro. E reparem o seguinte, a parcela no começo ela vai caindo devagar. Reparem que 300 de 3.518 para 3.328 no mês 10, no mês 20, 3.312, no mês, pegar o mês 100. No mês 100 está em 3.117 e lá na frente, reparem, começa a cair muito mais rápido. Porque apesar da amortização, perdão, estou no Price, vamos voltar para o saque. No saque, reparem o seguinte, o valor dos juros começa a cair devagar no começo e começa a cair muito mais rápido no final. Cai de maneira muito mais rápida. Por quê? O meu saldo devedor está diminuindo e a minha amortização ela é constante. Uma vez que o meu saldo devedor está diminuindo e minha amortização ela é constante, os juros do mês vão caindo mais rápido, porque os juros são cobrados em cima do saldo devedor. Olhem só no começo, o meu saldo devedor é quase 400 mil e eu pago 3.300 de juros. Só que lá na frente, como a minha amortização ela é constante, o meu saldo devedor é 195 mil no mês 184 e os meus juros é de 1.643.
E obviamente a minha parcela ela vai caindo também com a mesma velocidade que os juros caem. Porque reparem o seguinte, a amortização ela é constante. E lembrem-se, parcela é juros mais amortização. Se a amortização é constante e os juros caem, a parcela cai exatamente no mesmo nível dos juros. Lá na frente, repare o seguinte, a amortização, apesar de constante, representa muito mais na parcela. No mês 1, a amortização é 25% da parcela e 75% são juros. Lá na frente, a mesma amortização é 52% da parcela e os juros 48%. Até que lá no final, quase tudo que você paga é amortização e só um finalzinho é de fato juros. Então é muito importante você entender esses cenários que para um financiamento mais longo, o saque costuma ser muito melhor e que no começo você não amortiza, você não tira o saldo devedor. Pode pagar 1, 2, 3, 4, 5 anos e seu saldo devedor não ter baixado nada, porque é só lá na frente que o saldo devedor vai de fato reduzir. No caso do sistema Price, você comprou uma casa de 400 mil e pagou 2. No sistema saque, você comprou uma casa e pagou 1,5. Até aqui, todo mundo comigo? Excelente, vamos lá. Agora a gente vai falar de uma das coisas que é uma armadilha muito grande, que eu já vi casos de pessoas que caíram nela e se deram muito mal porque não souberam interpretar. Muito cuidado com isso aqui, que é a ATR, a famosa taxa de reajuste, tá? A TR, ela corrige o saldo devedor antes de calcular os juros e amortização. Por alguns anos, a TR chegou a ficar zero, porque ela é referenciada em Selic, em poupança. Não vou explicar aqui o detalhe da TR, não é o objetivo. Mas quando ela foi zero, acabou se ignorando que ela poderia existir. Só que a TR, ela reajusta o quanto você deve. Se a sua parcela ela é fixa, o que pode acontecer? Pode acontecer o fato que você paga uma parcela, só que se o reajuste do seu saldo devedor faz com que os juros sejam maiores que a parcela, acontece o chamado efeito de amortização negativa, que você pode aumentar o seu saldo devedor. Imagina que a sua parcela é de R$1.000, certo? O seu saldo devedor é de 100 mil, cobrando 0,9% ao mês. Beleza. Aí você pagou a parcela de 1.900 de juros e amortizou 100. Mas se naquele momento teve uma TR de, por exemplo, 0,2%, os juros que você cobrou, ou que você pagaria, seria 0,9 mais 0,2, 1,1%. Em cima dos 100 mil, os juros foram 1.100. Só que a sua parcela é 1.000. Então, no fim das contas, você aumentou R$100 o quanto você deve. Isso pode gerar uma bola de neve contrária, porque você está devendo mais, aí no outro mês os juros são maiores ainda. Então, uma TR, ela pode matar toda a sua proposta de conseguir quitar uma dívida e você ficar com uma dívida ad eterno. Então, muito cuidado com você ignorar o fator da TR quando você vai fazer a metodologia de pagamento. No Price, é onde a pior parte pode acontecer, que a sua dívida pode aumentar infinitamente, você continua pagando e nada acontece. No saque, a sua parcela pode aumentar também, só que o saque ele força você a amortizar do saldo devedor. Ele incorpora na parcela o reajuste para bater do saldo devedor. Então, mesmo que a parcela no saque suba, você tem uma garantia que o seu saldo devedor vai reduzir. No Price não, porque ele travou simplesmente na parcela. Então a gente teve entre 2017 e 2021 a TR em zero, ninguém nunca ligou para isso. Só que na data que eu estou gravando essa aula, a TR está acumulada em 2%. 2% no financiamento ao ano de 30 anos é um impacto monstruoso, tá? Se a TR sobe muito rápido no começo do seu financiamento, que você viu que a maior parte são os juros, você pode ter um aumento do saldo devedor e a sua parcela não cobrir nem os juros. Não ignore o fator da TR quando for fazer um financiamento. Entender o que você pode fazer para se proteger. Seja no mês da TR, pagar uma parcela um pouco maior, dar preferência por fazer no sistema saque, saber que o seu saldo devedor pode aumentar por um período e você tem que lidar com isso de uma maneira, saber que no saque você vai pagar, você vai reduzir o saldo devedor, mas a sua parcela pode aumentar mais do que você esperava. Tudo isso tem que estar no seu preparo para decidir entrar em um financiamento ou não. Então, muito cuidado com a armadilha da TR, tá? E isso daqui, pessoal, é uma dos maiores mitos, maiores besteiras que as pessoas falam de vou quitar o financiamento mais rápido pagando a primeira e a última parcela. A ideia de quitar o financiamento mais rápido, ela é ótima, mas não existe pagar a primeira e a última. Isso é um mito. Isso aí as pessoas falam porque a outra falou e parece bonito, mas não existe. Você não consegue pagar a primeira e a última. As únicas
únicas coisas que existem são a parcela, que é composta por juros e amortização. É isso que existe. E a grande sacada de pagar a primeira e a última, porque não existe pagar a primeira e a última, é que uma vez que você pagou os juros do mês, você pagou a parcela, pagou juros e amortizou um pouquinho. Naquele momento que você pagou, qualquer real a mais que você colocar, ele vai sair direto do saldo devedor, porque não existem mais juros. Você já pagou os juros pelo dinheiro, você já pagou o que estava te devendo, o que você devia para o seu credor, você pagou a parcela dos juros, amortizou um pouquinho. Naquele momento, o seu saldo devedor ele está limpo, ele está sem nenhum real de juros, porque você acabou de pagar os juros. Naquele momento, tudo que você coloca a mais sai direto do saldo devedor. E aqui tem uma das maiores maravilhas do universo em relação a você conseguir quitar um financiamento muito, muito, muito mais rápido. Você chegou até esse ponto aqui, parabéns, você vai pegar um conteúdo de ouro daqui para frente. Vamos lá. Olha que interessante. Qual que é a simulação? Coloquei um financiamento aqui de R$1 milhão para dar um número redondo e mais fácil entender. 30 anos, certo? Também 30 anos de financiamento. Nesse cenário de um price, a sua parcela é travada em 8.795, beleza? O que aqui vai simular pra gente? Eu tô no primeiro mês do financiamento, perfeito? Primeiro mês do financiamento, eu paguei, a primeira parcela. Quando eu paguei R$ 8.795 de parcela, o meu saldo devedor, no momento que eu paguei, é 999.560, ou seja, dos 8.795, somente 440 foram de amortização. 8.000 e lá vai cacetada foram só de juros. Então eu estou devendo isso, perfeito? Então eu paguei a primeira parcela, eu estou devendo isso. Olha que interessante, se nesse momento eu conseguisse pagar uma segunda parcela, o valor de 8.795, olha só que interessante. Como eu não tenho nenhum juros embutido aqui, eu estou pagando esse valor, ele sai direto do saldo devedor. Ele sai direto. Se eu pegar e ver a diferença desse novo saldo devedor para esse, é exatamente o valor extra que eu paguei. Ou seja, eu pulei deste saldo devedor para esse. Eu saí desse saldo devedor de 999.560 para 990.765, porque eu paguei a mais. E isso me fez pular impressionantes 18 parcelas e economizar R$158 mil. Essa conta não está errada. Ao você pagar R$9 mil a mais no financiamento no começo, nessa simulação, você deixa de pagar quase R$160 mil ao pagar mais 9 mil. E eu repito, essa conta não está equivocada e se você está prestando atenção na aula, você vai entender o porquê. Porque olha só a primeira parcela, quanto da parcela eu paguei e o quanto amortizou quase nada. Para que eu chegue, 8.795, guarda o valor aqui, mais ou menos 991, certo? Se eu fosse pagando as parcelas bonitinho, 3, 4, 5, 6, olha como demora para chegar no 991. Olha como demora. Aqui, eu teria que pagar 19 parcelas para ir chegar nesse saldo devedor. Só que se eu paguei a primeira parcela e eu paguei o mesmo valor, 8.795, eu já pulei 18. Eu fui direto para o saldo devedor de 990 mil. Porque eu não paguei juros. Se eu esperar mais um mês, vai ser 8 mil e pouco de juros. Aí eu vou pagar 8.700 e vai tirar R$200. Se eu esperar mais um mês, é 8.100 de juros. Os juros são muito altos no começo. Só que se eu paguei uma parcela e coloco qualquer dinheiro a mais, já resolve. Matheus, tem que ser esse valor de 8 mil? Não, sobrou mais 2, você já pulou 4 parcelas, já economizou 35 mil. Colocou mais 3 mil reais, já economizou 52 mil reais. 3 para economizar 50, não existe nada de investimento no mundo que tenha esse impacto. E olha que interessante, se o meu mês do financiamento não for o mês 1, for o mês 120, olha como eu economizo muito menos. Por que eu economizo menos? Porque o meu saldo devedor ele já era menor. Eu estou devendo menos. Se eu estou devendo menos, eu tenho menos juros. Se eu tenho menos juros, a minha parcela já amortiza mais. Então eu desconto menos, que no começo só são juros. Eu pulo muitos juros. No final, vou pegar aqui da parcela 300. Na parcela 300, repara o seguinte, o meu saldo devedor é 413, então meu saldo devedor ele é muito menor, então meus juros são menores, então essa parcela aqui já vai estar amortizando muito. Repara, de 413, se eu pagar mais uma parcela, vai para 408, ou seja, 5 mil dos 8 já são amortização. Muito diferente da parcela 1 para a parcela 2, que só R$400 são amortização. Se eu estou na parcela 300
e eu vou fazer um valor extra, tem sentido? Até tem, mas não tem um impacto muito grande. Se você põe uma segunda parcela, 8,795, você pula uma. Você pulou uma e um pouquinho, que aqui não colocou casa depois da vírgula. Ou seja, tem muito mais sentido você amortizar no começo. No começo, porque a maior parte do que você paga são juros. Tá vendo como é fundamental entender a composição de uma parcela? Isso é maravilhoso. Se você está nesse ponto aqui da aula, chegou aqui, ainda não se inscreveu no canal, não deixou like, eu não sei o que eu posso fazer para você fazer essas coisas que são fundamentais para o nosso canal crescer e principalmente para esse conteúdo chegar para pessoas que precisam, pessoas que têm que entender isso. Eu reitero o que eu falei no começo, eu não vivo de YouTube, não vivo de redes sociais, esse é um conteúdo gratuito para vocês e só que eu peço em troca é o compartilhamento para chegar para mais pessoas e eu realmente ver que o meu esforço valeu a pena para poder divulgar esse tipo de conhecimento para mais gente. E quando a gente olha no price e no saque, o saque obviamente vai ser uma amortização de parcelas, vai pular menos parcelas porque você amortiza mais no começo, mas a lógica é absolutamente a mesma. Quanto mais dinheiro você colocar, menos você vai pagar em quantidades gigantescas, quanto mais no começo tiver do financiamento. Beleza? Então vamos lá. Olha agora que interessante, arrumando para a parte final da nossa aula. Quando você vai fazer a amortização na caixa, que todo mundo faz pela caixa, você vai ter duas opções: reduzir o valor da parcela ou reduzir o prazo. Em 99% dos casos, pelo amor de Deus, reduza o prazo, não reduza a parcela. O grande impacto, a grande coisa que faz valer a pena você amortizar, lembra que eu comentei no começo da aula que os juros dependem do tamanho da dívida e do prazo da dívida? Se você só reduz o valor da parcela, você não reduz o prazo da dívida, que é a pior variável que tem. Então, olha isso daqui. No financiamento, a partir do mês 60, tá? Passou 5 anos. Tá devendo 1 milhão, em 30 você já pagou 5 anos. E você resolve pagar 50 mil reais. Vai ter lá a opção de reduzir o prazo. Você reduz em 54 meses o quanto você pagaria lá na frente. Você tirou quase 5 anos de financiamento. O novo prazo seu, em vez de 300 meses que faltam, vão ser 246 e você economizou impressionantes 426 mil. Só que se você reduz a parcela, você manteve os 30 anos, você continuou pagando por mais 300 meses. A parcela cai somente um pouco, você economizou 400 reais por mês e economizou 86 mil reais de juros, porque você não tirou o tempo do financiamento. Olhem o impacto que tem entre prazo e parcela. Por favor, reduzam o prazo, não a parcela. Legal? E isso daqui está em vermelho, que é uma das coisas mais importantes que tem. Quando você for fazer um financiamento imobiliário, cuidado com a taxa que o banco te fala. Ele anuncia a taxa, financiamento, a taxa é 10,5%. Peça, exija, é obrigado por lei que ele te fale a CET. O que é a CET? É o custo efetivo total. Porque o custo que você paga não é só a taxa de juros do empréstimo. Vão entrar seguros obrigatórios, pode entrar uma porrada de outras coisas que vão onerar o seu custo da dívida. E o CET é a conta total de tudo que você paga. Às vezes o empréstimo é a 10%, mas o CET faz com que você pague efetivamente 12% por conta de seguros obrigatórios e outros encargos. Então peça a CET. Este é o custo real da sua dívida, não a taxa anunciada. Exija sempre o CET. Legal? E aqui tem um dos pontos importantes, tá? Se você opera pelo Minha Casa Minha Vida, essa taxa ela é subsidiada. Na data que eu estou gravando esta aula, a taxa do financiamento está por volta de 7,5% até a faixa 3. Não sei quanto está vendo isso, pode ser maior, pode ser menor. Só que na data de hoje, eu consigo pegar o dinheiro e com zero esforço, sendo mais esperto que uma ameba, render 13% ao ano, colocando no CDB de um bancão, no Tesouro Selic, que está pagando 14% ao ano na data que eu estou gravando essa aula. Não tem por que você amortizar, porque mesmo que você amortizando, você deixe de pagar juros, você está deixando de pagar juros em um dinheiro que te custa 7,5% ao ano. Sendo que o dinheiro extra que você poderia colocar, ele pode te render 13%. Não tem sentido você matar uma dívida de 7,5% quando o seu dinheiro pode te render 13%. Imagina o seguinte cenário: eu te emprestei 100 mil reais a 10% ao ano. E você pode me quitar isso a qualquer momento. Só que existe uma aplicação que você pode pegar esses 100 mil reais e render 20% ao ano. Eu vou colocar 21% para facilitar a vida, para não bater os números. Eu te cobro 10% ao ano e você consegue rentabilizar 21%. Tem 11% de ganho para você enquanto você não me paga. Se você me pagar, acabou esse 11% de ganho. Esse ganho excedente seu desaparece. Aqui é a mesma coisa. Você emprestou dinheiro a 7,5%. Te sobrou uma grana. Essa grana que sobrou,
Em vez de amortizar, você vai estar deixando de pagar 7,5, mas ao mesmo tempo está deixando de ganhar 13. Então você pode pegar isso e aplicar e ganhar mais. Só que aqui tem uma armadilha, tá? Essa conta só vale se você tem uma disciplina para poupar. Ah não, eu não vou amortizar porque aplicado rende mais. E você não aplica, você deixa 2 meses do dinheiro aplicado e aí você vai torrar num iPhone novo. Aí não, se você não tem controle mental sobre si mesmo, aí vale a pena você amortizar. Se você não é disciplinado ao ponto de realmente guardar o dinheiro extra, você vai torrar em qualquer coisa, torre pelo menos para amortizar o seu imóvel. Mas matematicamente não tem sentido quem está na minha casa, na minha vida, neste momento, amortizar. Tem sentido você pegar o excedente e guardar. Isso vai te gerar mais dinheiro do que você amortizar a taxa de juros. Perfeito? Guardem isso no coração de vocês. E algo importante também é que os financiamentos particulares e dentro da Caixa você consegue ao longo dos anos fazer um refinanciamento. E fazer o refinanciamento é a mesma regra de reduzir a parcela ou reduzir o prazo. Não reduza o prazo, refinancie o que você tem se a taxa de juros CET for menor daquilo que você tem. Uma vez por ano, a cada 6 meses, cote isso com o banco. O dinheiro é commodity, o dinheiro está em qualquer lugar, vale qualquer coisa. Então nesse cenário, o dinheiro do Banco do Brasil, do Santander, da Caixa, é o mesmo dinheiro. Se você conseguir uma taxa de juros menor de um banco para o outro, faça essa rolagem porque você vai pagar menos. Lembrando do refinanciamento, não estenda o prazo. Reduza apenas a taxa de juros, que automaticamente vai reduzir o valor da sua parcela, mas se você conseguir pagar a mesma parcela a uma taxa de juros menor, você vai inclusive reduzir o prazo, simplesmente ao rolar com os juros menores. Não refinanciem para prazos maiores. Idealmente mantenha a sua parcela, busque rolar com os bancos para poder reduzir os juros ao longo do caminho, mantendo a mesma parcela com juros menor, você vai pagar a sua casa muito antes. E a parte final aqui, realmente, cuidado com a parte psicológica, que eu posso pagar 30% da minha renda que o banco aprova o financiamento imobiliário para poder o valor máximo da parcela. Quem disse que isso é bom? Aonde que se estabeleceu que isso é ótimo? 30% da sua renda pode matar a sua qualidade de vida, o seu padrão de vida. Não acredite no crédito que o banco te dá, querer pegar o máximo. Não tem sentido você simplesmente querer pegar o máximo que o banco te dá. O banco sabe melhor do que eu. Não sabe, o banco ganha dinheiro quando você atrasa. Ele ganha dinheiro quando você toma empréstimo. Ele ganha dinheiro em cima de você. Então ele quer te passar o máximo de dinheiro possível. Muito cuidado para você poder ponderar e entender o que cabe na sua vida. Não é porque o banco liberou que você consegue pagar o que tem sentido. É só você olhar o número de imóveis em leilões aumentando ano a ano por conta de juros e pessoas que não têm educação financeira e tomam um empréstimo maior possível. E o slide de fechamento. Faça esse checklist aqui para ver se você entende o próprio financiamento. Entende o que é a parcela, está olhando o CET, entenda se o contrato é saque ou price e qual que é o melhor para você. Entenda o conceito de amortização, quando que faz sentido, quando que não faz. E, finalmente, entenda se o valor que o banco liberou é um teto que você aceita pagar ou se realmente você precisa daquilo. E, pessoal, quem ficou aqui comigo por volta desses 40 minutos de aula, muito obrigado por chegar até aqui. Se chegou aqui e te ajudou, agregou para você, se inscreve no canal e principalmente compartilha esse vídeo com quem você acha que tem sentido. E se gostou desse quadro, me avisa que eu crio mais vídeos de utilidade pública. Vejo vocês na próxima aula. Um abraço.